Estamos em contato agora com a secretária da Saúde de Roca Salles e a administradora do Hospital Roque Gonzales de Roca Salles, que foi muito atingido na enchente de setembro do ano passado, foi atingido novamente na enchente de maio desse ano, mas agora numa situação um pouco diferente. Pelo que a gente tem de informações, até tem mudanças acontecendo, né? Voltando para o primeiro piso, porque toda a estrutura foi levada para cima, os materiais, quando sabia que a água estava chegando de novo no município. Vamos saber da Raquel as consequências para o hospital, para a área da saúde do município de Roca Salles em relação à última enchente e como é que estão agora as ações, quase 3 meses passados dessa última enchente e a comparação também com o que vimos em setembro de 2023. Obrigado por atender a Rádio Independente, secretária Raquel. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente. Hoje a gente está aqui colocando a mão na massa no hospital. Estamos fazendo a mudança do segundo piso para o primeiro piso, depois de quase 3 meses. Né? Essa última enchente ela foi muito pior do que a de setembro no quesito assim, de estragos, né? Então a gente teve que revestir todas as paredes com porcelanato, porque a pintura não tem como ser realizada, é muita umidade, né? São paredes muito grossas, muito antigas, e a gente estava esperando da enchente ali de novembro ainda secar para fazer a pintura. A gente tinha feito um teste uma semana antes da enchente de maio, e não deu certo, então a gente optou por revestir em função também de todo o cuidado, né? Que tem que ter com a higienização. Então a gente terminou agora esse revestimento, fez a pintura do teto de gesso e ainda continuamos em obras. A gente está fazendo uma reforma de toda uma ala administrativa que estava fechada. Então a gente aproveitou esse momento e vamos dar sequência nessa obra também da parte administrativa. Raquel, ela foi pior no quesito, digamos, de destruição, né, os estragos na estrutura do hospital, mas na questão dos pacientes foi, digamos, foi menos impactante, porque vocês já estavam mais preparados ou não? Com certeza, a gente já estava preparado. Então, o pior, na verdade, eu digo que elevou muito mais o nível da água, né? Elevou muito mais do que na de setembro, mas em compensação a gente conseguiu retirar praticamente tudo. Então, claro que a gente perde algumas coisas porque a gente não tem mão de obra suficiente para poder fazer a retirada, né? Mas os equipamentos, os móveis, as coisas assim mais caras, todas a gente conseguiu salvar. Nós não perdemos estoque de medicamento, não perdemos estoque de absolutamente nada. Então, nesse quesito, e as vidas, então, todos os pacientes a gente conseguiu transferir, graças a Deus, né? Então, o hospital, na verdade, ele ficou fechado algumas horas, que foi o período, no caso ali, que a gente estava com a equipe toda do lado de cá, que a gente fica ilhado na cidade, né? Então a gente conseguiu desocupar, encaminhar todos os pacientes, conseguiu desocupar todo o primeiro andar e ficamos algumas horas ali com a unidade fechada até que baixou a água aqui na frente e imediatamente a gente já retomou os atendimentos provisoriamente no segundo andar. Né? Então até hoje, a gente está trabalhando no segundo andar com a internação, com a emergência, com praticamente tudo no segundo andar. A cozinha a gente já tinha trazido para o primeiro, né? Então a gente já está com a cozinha operando no primeiro andar. Falta agora, então, hoje a gente está trazendo a emergência, a observação, a sala de procedimentos, a recepção, vai vir a farmácia, todos os setores, o administrativo já estava aqui embaixo também, né? Então é um trabalho assim bem maçante, porque envolve pedreiros, pintor, né? Todo esse andar aí dos 3 meses para a gente conseguir deixar as salas adequadas. Depois tem todo o processo da higienização, né? Hoje a equipe está praticamente, a gente fez um mutirão então com os funcionários e com o pessoal do Exército que está nos dando um apoio para trazer as camas pesadas, que é muito equipamento pesado, né? E a gente a maioria é mulher. Então, para levar, a gente levou. Agora, para descer, a gente conta ajuda, então, com o pessoal do Exército para estar nos apoiando aí hoje e amanhã. Acredito que hoje a gente já vai estar com a unidade funcionando no primeiro andar até o final da tarde, no início da noite, ali na troca do plantão das 19 horas.
E amanhã a gente vai continuar liberando as coisas que estão nessa nossa obra, que a gente tem uma obra que estava parada, que será retomada agora, nos próximos 2 meses, para finalizar a colocação do elevador, né? Que nosso hospital ainda não tem elevador, mas se Deus quiser a gente vai concluir isso agora nos próximos meses. E aí, que boa notícia, né? Vai ter elevador, então, o Hospital Roque Gonzalez de Roca Salles. É um projeto antigo já da unidade, né? Que a gente está concretizando ele. Tivemos a retomada dessa obra e, no caso, ela paralisou ali em função dos atrasos da enchente, mas se Deus quiser, até final do ano a gente consegue concluir. Raquel, até para compararmos, quanto que entrou, qual foi a metragem que chegou a água agora, na última enchente, e quanto que foi lá em setembro do ano passado? Na de setembro, no primeiro andar, entrou 2,80 e nessa de maio entrou 3,40. 2,80 para 3,40, então foi 60 centímetros. Para a Roca, para a região mais alta, não foi tão grande a diferença, né? Para nós aqui embaixo deu 4 metros, porque choveu muito de Mussum, de Roca, de Encantado para baixo também, em Santa Teresa, e aí dá mais reflexo aqui, além do Forqueta ter colocado muita água. E quanto que faltou para chegar no segundo piso, Raquel? Faltou, eu acho que 3 degraus. Pouca 3 coisa, degraus então. para chegar no segundo andar. E se chegasse aí, bom, aí o estrago seria bem maior. Com certeza. Deus, Pai do céu, nem me fale. Que bom que não chegou. Na nossa parte da internação ali, então, seria o primeiro local que seria afetado, né? Porque a parte da obra, dessa obra que a gente vai retomar, que antigamente era internação SUS, ali ela tem uma rampa. Então, ali talvez precisaria um pouco mais. Talvez essa parte lá não seria tão afetada, que é onde a gente guardou tudo, né? Mas, claro que se entrasse, com certeza, só o próprio lodo em si, né, já estraga tudo que tem, né? Meu Deus, o pior de tudo é limpar tudo isso, né? Por falar... Então, Raquel, por falar nisso, né, em lodo, em limpar, vocês contaram mais uma vez com a ajuda de voluntários também. Até quem está acompanhando aqui nas imagens, a gente tem imagens lá, logo depois que aconteceu, né, toda essa questão ali do mês de maio, imagens de voluntários que eram de fora, inclusive, mas muitas pessoas da cidade e da região também ajudaram. Com certeza. A gente conta sempre com esses anjos, né, que não têm asas, que sem eles, meu Deus, nem sei o que seria de nós, né? Porque, assim, é muita coisa mesmo, e sem eles, porque para fazer a limpeza, hoje só com o nosso quadro de funcionários, a gente iria demorar muito mais tempo, né? Então, eu me lembro que nas primeiras 2 semanas, a gente, para entrar no hospital, para os pacientes virem até no hospital, na própria rua, na calçada, na rua, era muito lodo, era grosso de lodo. Então, tipo, tem que ter a limpeza do ambiente interno do hospital e da própria calçada, das ruas, para as pessoas conseguirem acessar também, né? Foi bem difícil essa vez, foi muito pior que a outra nesse quesito, né? De tipo... muito mais trabalho, muito mais lodo parece que tinha nessa vez. E os voluntários, hoje inclusive, a gente está com um voluntário de Minas Gerais, desde sexta-feira que está aqui com nós, de uma empresa de lá, ele é privado, e ele veio para nos ajudar, ele está trabalhando todo final de semana, já montou as pias, está ajudando a montar os aéreos com os nossos funcionários. Então, assim, já deu toda uma agilizada na parte aqui do primeiro andar como voluntário também. Então, a essas pessoas, só gratidão eterna, porque eles são anjos que sem eles toda essa retomada não seria possível. Quando você falou que os pacientes todos foram retirados, até foram transferidos, para onde eles foram e quando eles passaram a voltar aí para a casa hospitalar de Roca Salles? Eles foram transferidos, foi na quarta-feira, foi dia 30, né? Deixa eu olhar, 29, 31, perdão. Foi dia 1º de manhã, na quarta-feira, porque o que acontece? Na terça, a gente ainda não conseguiu acesso ali na polícia rodoviária, que estava tudo alagado, que deu aquela enxurrada forte. Então, a gente já estava se organizando para fazer a transferência, porém, a gente não tinha acesso. Então, na quarta-feira, de manhã, em torno das 10 às 11 horas, a gente pegou uma van, porque não eram pacientes graves. A gente tinha paciente, se não me engano, 2 da saúde mental, e mais eram 8, se não me falha a memória. E os outros clínicos, todos tinham condições de ficar sentados. Então, a gente fez a transferência de van, a van passou,
olha, deu 20 minutos, já trancou ali na JBS, na galeria ali, né? Então, foi assim, Encantado aceitou, né? Então, Encantado sempre nos ajudando também, né? Fica sempre a nossa gratidão. O município tem contrato lá com o hospital para algumas especialidades, mas nessa parte ali clínica não tem, então assim, ó, eles sempre estão nos ajudando dentro do possível, né? Então também só agradecer a parceria, né? Nessa questão de ajuda ao nosso hospital. E a gente voltou a receber pacientes, foi logo esses que ficaram lá, que foram transferidos, finalizaram a internação lá. A gente não recebeu eles de volta. Mas os outros, logo na sequência, na mesma semana, foi, eu acho que na sexta, no sábado, a gente já começou a receber pacientes para internação, né? Com tudo adaptado, né? Porque a gente teve que adaptar a cozinha, tem que adaptar todos os setores, a farmácia, enfim, para conseguir acomodar tudo para estar dando um atendimento, assim, não vamos dizer um excelente atendimento, mas um bom atendimento dentro do quadro que a gente se encontra, né? A gente sempre tenta dar, a equipe tenta dar sempre o máximo, a gente nunca vai agradar a todos, mas todo mundo é muito esforçado, né? Então, agora, com a estrutura do primeiro andar, a gente vai ter um atendimento muito mais digno para o paciente, mais acolhedor, com os ambientes, né, todos organizados. Então, vai facilitar muito para a equipe de trabalho e para os pacientes que a gente vai estar recebendo, para eles serem melhores cuidados, receberem os melhores cuidados. Com essa mudança, o atendimento voltará a ser 100%? Como é que está hoje esse atendimento? Se está em 80%, 90%, algo que não está sendo feito? E quando é que deve concluir a mudança? Hoje mesmo, a secretária? Hoje mesmo a gente conclui a mudança e, na verdade, assim, desde que teve a enchente, a gente não, na verdade, a gente não diminuiu a capacidade. Sempre todo mundo que veio, todos foram atendidos. Se precisava internação, todos foram acomodados, né? Então, hoje, o que vai facilitar a partir de hoje? São os espaços, né, mais bem estruturados, que são designados para aquele atendimento, né? Mas, a gente volta, claro, com a capacidade 100%, com os ambientes adequados. Antes a gente estava, vamos por assim, com a capacidade de 100% em atender, né? Mas com locais adaptados daí, né? Daqui um pouco não tão bem acomodados como se gostaria, né? Por não ter daqui um pouco um espaço adequado de como é no primeiro andar, né? Então, em termos de equipe, sempre teve toda a equipe, né? Tudo funcionando. Mas agora, com o retorno, o fluxo muda totalmente. Então, tu fica com o fluxo organizado. Antes, nós não tínhamos esse fluxo, né? Então, querendo ou não, no dia a dia, acaba prejudicando, um pouco atrapalhando a sequência dos atendimentos. Agora, tudo volta ao normal, então, né? Estamos conversando com a diretora do Hospital de Roca Salles, o Hospital Roque Gonzalez, que também é secretária da Saúde do município de Roca Salles, a Raquel Oestreich. Raquel, em relação às outras demandas de saúde do município, postos, exames, enfim, né? Todas essas outras questões além do hospital, como é que estão? Como é que está o andamento disso? Estamos com uma unidade de saúde, que é a nossa unidade de saúde do centro, que foi afetada também em todo o primeiro andar, né? Hoje essa unidade ela tem uma obra do segundo andar para finalizar, que a gente acredita que nos próximos 2 meses esteja finalizada também, que é uma obra de ampliação, que vai contemplar um ASF a mais, que já está atuando, mas atuando hoje no espaço físico reduzido. Essa ampliação, então, visa acolher melhor os espaços adequados para a equipe e para os pacientes, né? Hoje, no centro, em função da enchente de maio, a gente transferiu os atendimentos noturnos para a unidade de saúde do loteamento 7 de setembro, aonde ficou a farmácia também acomodada, provisoriamente. Então, a gente acredita que nos próximos 2 meses, assim que finaliza essa obra, a gente consiga retornar com a farmácia para o posto de saúde do centro e com os atendimentos do turno da noite até as 21 horas na unidade central. Hoje, então, provisoriamente, ela acontece no posto de saúde do loteamento. A gente não teve prejuízos, assim, na questão dos atendimentos. A gente retomou imediatamente os atendimentos, né? Então, a gente conseguiu logo nos primeiros dias a igreja ali. Então, a igreja já abriu, acomodou a nossa saúde mental, né?
para não ficar sem esse acolhimento para os pacientes que necessitavam. Depois eles já retornaram para a unidade de saúde do centro, né, quando os espaços já foram adequados, e o posto de saúde do loteamento permaneceu aberto ali todo o tempo, né, sem prejuízos aos pacientes. Exames, agendamento de consultas, tudo foi retomado também imediatamente. A própria Secretaria da Saúde, né? Então, eu acho que quando da primeira é muito mais, a gente não sabe muito o que fazer, né? Na segunda, na terceira, a gente já está tudo mais organizado, já sabe, assim, os fluxos que tem que fazer para poder retomar o atendimento. E foi, acho que num período ali, agora faz um mês, mais ou menos, a gente teve que fazer a mudança porque teve mais uma ameaça de enchente. Então, a gente tirou todas as coisas da Secretaria da Saúde, tiramos do posto de saúde do centro e no outro dia a gente recolocou tudo de volta, porque daí passou aquela ameaça de enchente. Porque hoje a gente fica pensando, não dá para perder as coisas, né? Como a gente perdeu lá em setembro, né? Então agora a gente já fica a postos ali para é melhor tirar e não perder do que deixar e perder tudo, né? Raquel, tem uma pergunta de ouvinte, a Rejane Rexigel, ela pergunta o seguinte: está acompanhando a entrevista e pergunta por que os equipamentos que vão descer para o primeiro piso não ficam no andar de cima. Porque nós não temos o espaço adequado, né? Hoje, a gente primeiro precisa terminar a reforma, né? E mesmo terminando a reforma, hoje o hospital ele tem que ter as salas todas específicas para cada atendimento. O nosso segundo andar hoje, o projeto dele é só previsto a internação. Então, a internação clínica e a internação de saúde mental. Toda essa reforma que está sendo feita é para a saúde mental. Então, tem todos os espaços que precisa da emergência, do ambulatório, da sala de triagem, do consultório médico. Hoje, tudo a gente estava usando os quartos de internação, o que reduz, claro, a nossa capacidade, né? Então, daqui a pouco eu posso ter 2 em cada quarto, eu estava com 4 em cada quarto, o que não é o correto, né? Então, num momento de crise, de turbulência, vai fazer para não deixar de assistir o paciente, de atender o paciente, mas não é o correto, né? No entanto, que essa semana a gente recebe uma visita do Estado também para ver como está a nossa retomada. Tem regras e critérios que têm que ser cumpridos, né? Então, hoje, num espaço de observação, o tamanho da nossa sala, eu posso ter 3 camas. Se eu tiver 4, eu já estou fora do padrão. Então, eu já recebo um apontamento por estar operando de forma incorreta, né? Então, tem que ter todos os fluxos, que a gente tem tudo aprovado pela vigilância sanitária. Se não tiver deste acordo, nós estamos infringindo e podemos ser apontados até de fechamento da unidade, né? Então, é bem grave essa questão. Claro que no momento de crise, nesses 3 meses, a gente não fez o correto. Óbvio que não. Por isso que nós estamos retornando ao primeiro andar, porque já passou, vamos supor assim, do momento pior que a gente viveu. A gente fez toda essa organização e agora retoma, né, para o local correto. E o futuro, né, claro, é ter um hospital novo, né? Tem o projeto que já está em andamento com o Estado, né? Então, a gente pensa, sim, num hospital novo que fica fora da área alagável para não ter esse problema toda vez de estar levanta, tira, né? E perde alguma coisa e limpa, enfim, né? Esse é o ideal. Muito bem. Raquel Oestrach, administradora do Hospital Roque Gonzalez de Roca Salles, também secretária da Saúde da cidade. Obrigado por sua presença, por sua participação aqui na programação da Rádio Independente. Sucesso aí e esperamos sem novas intercorrências daqui para frente, né, Raquel? Com certeza. Agradeço muito o Ricardo, a Rita de Cássia, a todos os ouvintes. E a gente segue forte aqui com a equipe toda trabalhando para a gente poder dar o melhor sempre para o nosso paciente aqui da nossa cidade. Um abraço e bom trabalho a todos.